Olá, eu sou o professor Jonatas Braga e esta é a primeira das diversas aulas sobre a história da filosofia que eu vou postar aqui no meu canal. E nós vamos começar, obviamente, pelo nascimento da filosofia. Só que, para que você possa entender a história do pensamento filosófico no Ocidente, você tem que ter em mente algumas questões. Por exemplo, quando eu falo de nascimento da filosofia, eu não estou falando de uma mudança radical na forma de pensar, uma transição rápida e muito abrupta. Pelo contrário, foi um processo histórico. Quando a gente fala de filosofia, a gente tem que voltar lá na Grécia Antiga. E outra questão importante, quando eu falo Grécia Antiga, não é essa Grécia tal como está estruturada na atualidade, não. É um conjunto de cidades-estado. Por isso a gente vai ter vários filósofos e associado ao nome do filósofo você tem uma cidade-estado. Por exemplo, Tales de Mileto, ok? Então são várias cidades-estado que a gente chama aqui de maneira genérica de Grécia Antiga. E outro ponto importante, o cara que criou o nome filosofia não foi o primeiro filósofo, tá bom? O primeiro filósofo foi Tales de Mileto e o cara que criou o nome filosofia, ou melhor, cunhou esse termo, foi Pitágoras de Samos, o matemático, isso mesmo. Pitágoras também é um dos primeiros filósofos. E o termo filosofia é a junção de duas expressões, filo e sofia, ou seja, amizade e amor, ou amor à sabedoria. Então, o filósofo é aquele que ama a sabedoria. E por amar a sabedoria, ele está constantemente buscando a sabedoria. E é nesse processo de busca que há um aprimoramento intelectual, que há novas descobertas, que existem novas descobertas e uma série de outras reflexões são produzidas. Então, todo filósofo é um amante do saber, é aquele que busca a sabedoria. A filosofia ela se desenvolve na Grécia Antiga por volta do século 6 e 7 a.C. E como eu disse, é um processo histórico. Existiram vários elementos que colaboraram para o nascimento ou para o desenvolvimento da filosofia, né? Só que antes de a gente entrar nesses fatores, antes de eu citar para você quais são os fatores que colaboraram para o desenvolvimento do pensamento filosófico, é importante entendermos como era a sociedade antes do desenvolvimento da filosofia. Então, a filosofia é um tipo de conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento. A filosofia é uma forma de explicação do homem, uma forma de explicação sobre o homem, sobre o mundo, sobre a natureza. Existem outras formas de explicação, existem outros tipos de conhecimento, como por exemplo o conhecimento científico, o conhecimento religioso e o conhecimento mítico. E eu vou falar um pouco sobre esse conhecimento mítico. Então, antes de a filosofia ser a principal ferramenta ou fonte de explicação da realidade, o homem recorria ao mito. A palavra mito significa palavra ou aquilo que se diz. Por isso, a tradição mitológica ela é muito forte em sociedades ágrafas, ou seja, sociedades que ainda não recorrem à escrita para transmissão de saberes e conhecimento. Então, aquelas sociedades em que a oralidade tem uma importância muito grande, nelas a mitologia vai ter um lugar central. Então, os mitos são narrativas que buscam explicar as variadas questões que o homem traz e ele não consegue outra fonte de explicação, então ele desenvolve o mito, né? O mito é um tipo de conhecimento, a gente não pode desprezar o valor do mito, né? O mito tem sua relevância dentro da cultura e dentro de uma sociedade, dentro até da organização de uma sociedade. Existem três principais tipos de mitos. Os mitos teogônicos, aqueles que falam sobre a origem e o desenvolvimento dos deuses e semideuses. E existem os mitos cosmogônicos, aqueles que falam sobre o nascimento do cosmo. E os mitos escatológicos, que falam sobre o fim dos tempos. Por exemplo, na Bíblia, se você pega a Bíblia Sagrada, ali você tem elementos mitológicos, né? Exemplo, o livro de Gênesis é uma narrativa cosmogônica, que fala sobre o nascimento do universo, do mundo, como Deus criou tudo. Em alguns livros da Bíblia, você tem ali a trajetória a retratação da trajetória de Jesus, por exemplo, né? E no livro de Apocalipse você tem o fim dos tempos. Dentro da mitologia grega existem diversos mitos, né? O mito de Gaia e Urano, por exemplo,
está aqui dentro dessa categoria de mito cosmogônico. O mito de Hércules, por exemplo, os trabalhos de Hércules estão aqui dentro das narrativas teogônicas. Os mitos gregos influenciaram muito a sociedade ocidental, a cultura ocidental, e até hoje influencia a produção, por exemplo, de filmes, de séries, né? Existem vários filmes, inclusive se você conhece algum filme que retrata a narrativa mitológica, coloca aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Então, os mitos eram as principais fontes de explicação da realidade, e aí, à medida que o homem vai deixando o mito de lado, ele se apega à filosofia. Lembrando, não é uma mudança radical. A mitologia vai estar presente durante um período ainda ali junto com a filosofia, só que o fundamento central é diferente. Enquanto o mito recorre à fé, à fabulação, às narrativas mágicas, a filosofia se apega no logos, na razão e no questionamento. Mas o que levou o homem a deixar um pouco de lado a mitologia e buscar outra forma de explicação da realidade? Os historiadores da história da filosofia apontam que a polis tem um papel fundamental nesse processo. O que é polis? Polis é cidade. Então, a polis, a cidade, estado grega, que é uma forma de organização política e social que se desenvolve ali ao longo do século VIII até o século VI. Então, nesse contexto, nós vamos ter a polis como sendo o principal espaço de sociabilidade do homem na Grécia Antiga. E quando eu digo espaço de sociabilidade, estou dizendo que é um espaço onde as pessoas vão conviver, vão discutir, vão falar, argumentar. E a polis é uma criação humana, não é uma criação dos deuses. Ela é produto da escolha e da vontade do homem. Então, por ser criada pelo homem, por ser gerida pelo homem, né, a polis ela vai ser fundamental para o desenvolvimento de uma racionalidade. Ou seja, o homem passa a desapegar de explicações místicas sobre si mesmo, sobre a sua organização social, sobre a sua organização política e cultural, e passa a se apegar ou melhor, ele passa a buscar explicações mais racionais. E aí, ao longo desse processo, você tem o desenvolvimento da escrita, o desenvolvimento da moeda, a intensificação do comércio, tudo isso colabora para que exista um processo de racionalização daquela sociedade. E esse processo de racionalização nada mais é do que um processo de apego à razão, ok? Então a razão é o fundamento da filosofia. E o que é a razão? A capacidade de questionar, de criticar. Então os primeiros filósofos vão buscar explicar as questões que antes eram explicadas pela mitologia, eles vão buscar explicar através da razão. Então por isso filosofia é a arte de questionar. O filósofo coloca o carimbo da dúvida em tudo aquilo que ele observa, né? Então, a filosofia, ela nasce a partir de um distanciamento, de uma explicação mais mítica do mundo. Agora ela passa a se apresentar como uma explicação mais racional sobre tudo que norteia a humanidade. E os primeiros filósofos, eles vão buscar explicar como o mundo surgiu. Eles vão buscar entender o universo. Então, por isso que os primeiros filósofos eram também chamados de filósofos da physis, ou da natureza. E eles desenvolveram cosmologias. Não confunda cosmologia com cosmogonia. Cosmologia é uma explicação racional e cosmogonia é uma explicação mítica, tá bom? Ou seja, provém dos mitos. A cosmogonia e a cosmologia é a filosofia. Os primeiros filósofos buscavam identificar qual era o elemento que deu origem a tudo no universo. Por exemplo, Tales de Mileto, o primeiro filósofo, afirmou que tudo veio da água. Esse é o elemento original. Essa é a arqué, ou substância primordial. Conceito fundamental aqui quando a gente fala dos primeiros filósofos. E na nossa próxima aula sobre a história da filosofia, eu vou explicar para vocês quais foram os principais filósofos deste contexto aqui. Os filósofos pré-socráticos. Até a próxima aula, valeu!